Boa tarde, meus amigos. A novidade dessa tarde é que as forças de defesa de Israel estão furiosíssimas com os Estados Unidos, seu maior parceiro. Tudo porque, antes disso, um pequeno parênteses. Você que não suporta ver ninguém por aí sem máscara, ou então você que suporta ainda menos ver por aí um sujeito andando e fumando, andando pela uma rua erma, fumando seu cigarrinho, fique tranquilo, porque amanhã você poderá ligar para uma dessas agências satelitais e dizer que em tal e tal lugar, dar as coordenadas, meio que por alto, existe uma pessoa fumando. Bem, o satélite logo se direcionará para aquele endereço ou para aquela denúncia e comprovará: lá tem um ser humano fumando. Imediatamente virão aqueles patinetes voadores com os meganhas do futuro para levar o infrator em cana. Parece absurdo, mas acontece o seguinte: dentro desse absurdo que eu acabei de falar, existe um quê de verdade. As fotografias satelitais estão cada vez mais aprimoradas. Os satélites estão levando cada vez mais qualidade nas lentes e nas câmeras fotográficas. Hoje, de modo oficial, sabe-se, por exemplo, que o Google Earth pode identificar um objeto com menos de 2 metros de diâmetro. Bem menos. O que a Google não fala é que um objeto de meio metro de diâmetro pode ser, sim, tranquilamente identificado. Logo mais poderá identificar, quem sabe, uma agulha num palheiro. Algo bem pequeno. Tudo isso porque toda vez que os Estados Unidos, o governo, junto com agências particulares, lançavam e lançam satélites, ali a sociedade também de indústrias tecnológicas, principalmente de imagens, associam-se, dão dinheiro para a construção de satélites para depois lucrar em cima de fotografias precisas, para uma série de fatores, de motivos, como, por exemplo, reconhecimento de áreas por questão ecológica, ambiental, ou até mesmo de especulação financeira, e por aí vai. São muitas as razões para se investir em fotografia de precisão. E aí nós fechamos o parênteses. É exatamente por isso que Israel hoje mostrou-se furiosa com os Estados Unidos. Calma, é fúria de amigo por enquanto. Mas acontece que os Estados Unidos colocaram no mercado, os Estados Unidos não se trata do governo, e sim dessas agências particulares que, em sociedade com os satélites do governo, acabam publicando fotos comprometedoras, como, por exemplo, essa que vocês estão vendo, uma delas do motivo da discórdia. O Jerusalém Post disse que hoje nos Estados Unidos foram publicados uma série de fotos satelitais dando muitos detalhes de Israel, detalhes até muito precisos. Claro, o temor de Israel é que essas fotos acabem, evidentemente, parando na mão de inimigos como o Hezbollah e o Hamas, e a partir delas estudar bastante bem o terreno. Pois é, identificando onde estão postos sensíveis, como, por exemplo, departamentos de polícia, hospitais, escolas e assim por diante. Os Estados Unidos não têm culpa nessa história porque existe desde 1997 uma emenda que permite, sim, essa divulgação de fotos com satelitais que mostram objetos de até 2 metros, ou de até 1 metro de diâmetro. A emenda é conhecida como Emenda Kilbinganan. E, portanto, permite essa emenda que imagens de satélites de Israel também
e dos territórios palestinos possam ser usadas por serviços como o Google Earth, entre outros, que poderiam mostrar, segundo o Jerusalem Post, itens com menos de 2 metros de diâmetro. A preocupação é bastante justificável, porque, diz a matéria, Israel teme que o Hezbollah, do Líbano, e os militantes do Hamas em Gaza possam usar imagens comerciais de satélite para planejar ataques com foguetes em importantes infraestruturas civis e militares do país. Mas, calma, porque essa não é a verdadeira preocupação de Israel. A verdadeira preocupação de Israel chama-se Irã, que tem, sim, armado e muito o Hezbollah, por exemplo, a ponto do Hezbollah já ter dito, Ramallah, o seu representante, o seu líder, ter dito no ano passado que o Hezbollah possui mais de 150 mil mísseis. Entre foguetes e mísseis, o arsenal é de 150 mil. Entre eles, mísseis teleguiados, porque o Irã já teria passado esta tecnologia não só para mísseis como para foguetes, que normalmente fazem voos cegos. Muitos deles têm um aparelhinho hoje acoplado que permite ser guiados por satélite. O sujeito no computador pode guiar até mesmo um foguete. A destruição não é tão grande, mas pode sim destruir uma casa, um apartamento, uma escola, pode levar muito prejuízo, não só material como em vidas para Israel. O temor é grande. E a relação com o Irã está na fase da pré-guerra. Essa é a novidade que parece que não está se encaixando muito bem com o processo de divulgação das fotos satelitais por parte dos Estados Unidos. É preciso que entendamos todos que a relação entre o Estado moderno de Israel e o Irã é de pré-guerra. Talvez não falte muito para que haja, sim, uma declaração de guerra, uma guerra bélica entre os dois países. Tudo porque, como disse hoje no vídeo da manhã, é quase certo, é muito mais do que... é provável quase que o Estado de Israel tenha atacado, sim, plantado uma bomba, uma poderosa bomba, numa instalação nuclear do Irã, a instalação de Natanz. Pois é, isso acrescido dessas fotos satelitais, todo esse imbróglio, traz sim preocupações de defesa para Israel. Só que atenção, ao mesmo tempo, no mesmo dia em que Israel reclamou dos Estados Unidos por divulgarem as tais fotos, lançou um satélite chamado Pássaro do Espaço no ar, um satélite de ultíssima geração para, atenção, espionar o Irã. O trabalho exclusivo deste satélite será espionar o Irã. E eu não estou dizendo isso porque recebi informações especiais. Não, isso foi divulgado pelo próprio Departamento de Defesa de Israel. O satélite foi lançado nesta madrugada, quer dizer, na madrugada de segunda-feira, com esse único objetivo, um satélite espião. Bem, aí nós podemos deduzir, obviamente, que se os Estados Unidos têm capacidade hoje de mostrar nas fotos satelitais objetos com menos de 1 metro, certamente este satélite que já está no espaço tem também essa capacidade, se não melhor. Mais um motivo aí para o aquecimento das relações entre Israel e Irã. O satélite foi lançado, o Jerusalem Post informou, às 4 horas da manhã, desta manhã. E ele, diz o Jerusalem Post, está no espaço como um espião avançado em órbita sobre Teherã, numa clara
uma clara informação de que o Estado de Israel não deixará de perder o Irã de vista. E tudo isso para quê? Informações mais precisas para atenção. Prováveis novos, como direi, novas ações cinematográficas, como aconteceu lá na instalação nuclear de Natanz. Temos que fazer aqui a nossa baldeação. Pois é, em resumo, depois do lançamento deste satélite, podemos esperar sim, o nome do satélite é OFEC 16, podemos esperar sim mais ações lá dentro do território iraniano contra alvos muito precisos. É a guerra do século XXI. Toda a tecnologia, todo o aparato dentro de um cyberespaço muito disputado. Pois é, claro que os prejuízos materiais em vidas acabarão aqui no mundo real, mas essa guerra abriu essa perspectiva. Ela, uma parte é virtual, e nesta parte virtual é que se encaixam todos esses aparelhos de última geração, câmeras fotográficas, satélites, superlentes e assim por diante. Vamos ver como as coisas ficarão daqui para frente, mas um ponto está bastante claro. Este conflito já começou e não parará tão cedo até que Israel sinta-se seguro em relação ao Irã. Agora resta saber como que o Irã responderá. Bem, já que falamos em guerra, um assunto diferente agora. Um assunto comovente, um tema comovente. Vocês estão vendo aqui este bebezinho recém-nascido nos seus primeiros minutos de vida, aqui ele com a carinha um tanto quanto brabo, e ao lado um estranho objeto. Esse estranho objeto, todo mundo certamente já ouviu falar, é um dispositivo intrauterino, o popular DIU, o famoso DIU. Pois bem, a mamãe deste bebezinho, uma vietnamita de 34 anos, colocou este mesmo objeto há 2 anos atrás para ficar de boa, digamos assim, para não engravidar. Acontece que ela teve, há 9 meses atrás, a grata surpresa de saber que estava grávida. Grata surpresa por minha conta e risco, mas espero que sim. Bem, o que aconteceu? O dispositivo intrauterino, este DIU aí, não funcionou, evidentemente. Funcionou por um tempo. Passado o tempo, veio a criancinha. Só que o fato curioso é que, logo depois de nascer, a criancinha, este bebezinho, foi flagrado pela sua mamãe segurando o próprio. Aqui está a imagem. A criança segurando o dispositivo intrauterino. Essa foto, claro, já está rodando o mundo. E como? Pois é uma foto impressionante que nos quer dizer algo também impressionante. Eu não sei exatamente o que, tenho um palpite, mas aceito a sua sugestão. Diga aqui nos comentários o que essa foto está dizendo para você. Para mim é muito claro. A foto diz: eu venci. Até depois.